vamos dar uma olhada no seu posicionamento. Depois, conceitos e limites. Novidades, e são novidades que as bancas adoram cobrar em prova. A lei de responsabilidade fiscal, o que ela trouxe de novo para a LDO? Principalmente os anexos, instrumentos aí de transparência, não é isso? Ó, verdadeiros instrumentos de transparência que promove o acompanhamento mais de perto dessas variáveis fiscais, dando rumo aí da política fiscal. Então a LDO está colocada entre o PPA e o orçamento, propriamente dito, a LOA, servindo de um instrumento tático. Então quando a gente falar de tático, de planejamento tático, estamos falando aqui ó, da LDO, do estratégico, o PPA, e do operacional, a LOA. Isso são conceitos lá da administração, da teoria da administração, que foram adaptados porque orçamento e administração caminham muito próximos. Então esse conceito do que é o planejamento estratégico, aquela visão mais de um prazo maior, que nesse caso aqui o nosso PPA é de médio prazo, mas é o planejamento estratégico, não se esqueça. Depois a gente tem a LDO, que dentro do Congresso Nacional, é o próximo item aqui do slide, ó. Dentro do Congresso Nacional, ó, oportunidade de participação do Poder Legislativo, que passou a opinar sobre o processo de elaboração do orçamento. Vamos imaginar que não existisse a LDO. O governo mandaria o PPA no seu primeiro ano, depois todos os anos enviaria um projeto de lei orçamentária anual. Então já existiria o PPA e só no segundo semestre chegaria a LOA. E como que o parlamento ia participar da construção dessa LOA? Não participaria. Ele já ia discutir o quê? Praticamente o seu esforço ia ser voltado para as discussões sobre as despesas, as programações, as dotações, né? Fazendo as suas emendas, realocando alguma coisa aqui, outra ali. Agora, a LDO permite uma discussão antecipada de como vai ser elaborado o orçamento. Uma discussão antecipada de qual o valor do salário mínimo. Uma discussão antecipada de quais são as variáveis, as metas, né, que o governo propôs e assim antevendo a discussão da LOA no segundo semestre. Então a LDO tem um papel muito importante e ainda ela vai fazer o quê? Definir as prioridades daquela LOA. Então olha aqui, ó, como ela se posiciona entre as duas leis, ela vai estabelecer os parâmetros para alocação, aqui dos recursos no orçamento, de forma a garantir, dentro do possível, é lógico, a realização de metas e objetivos que foram definidos aqui. Né? Que aqui também nós temos os diretrizes, objetivos e metas. As metas e objetivos definidos aqui, contemplados no PPA, serão trazidos para cá. Isso, quem permite essa discussão é a LDO. Então é papel da LDO enunciar essas políticas públicas estabelecidas lá no PPA, trazê-las para a realidade dentro da LOA, dentro do projeto de lei orçamentária anual. Ok? Alguma dúvida aí? Se ficou, a gente discute lá no fórum, mas vamos continuar aqui. Ela é uma inovação da Constituição Federal, sendo um instrumento de curto prazo. Então, se o PPA é um instrumento de médio prazo, a LDO é um instrumento de curto prazo. Lá na Constituição, quando você pegar lá a Constituição, se quiser pegar agora, para um pouquinho o vídeo, corre lá e lê o parágrafo 2º, que vai trazer ali as informações sobre a LDO, no artigo 65. Eu sistematizei elas aqui para você. Olha só. Compreenderá metas e prioridades da administração pública federal. Professor, na prova eles podem cobrar aqui, tentando me confundir, colocando estadual? Sim, é muito comum. Estadual e municipal. Pode ocorrer? Pode. Você vai fazer o quê? Marcar que a questão está errada, porque a LDO ela é da União. Se é da União, estamos tratando de assunto federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. É comum colocar também na prova despesa corrente. Está errado. Para as despesas de capital. Não, aqui não está na Constituição a colocação do termo despesa corrente aqui. Viu? Não se esqueça, incluindo as despesas correntes, errado. Incluindo as despesas de capital. Então, compreenderá metas e prioridades, mais as despesas de capital. Orientará a elaboração da LOA,
aqui que é o papel que o parlamento queria participar, o parlamento vai elaborar a LOA no segundo semestre. Mas as regras, quais são as regras? Qual é o cronograma de entrega? Quais são os prazos? O que pode se dar destaque a mais ou a menos? É possível levar recurso para uma estrada vicinal que liga duas federais? Se fosse ler, se fosse entender sem uma regra da Constituição, considerando apenas a Constituição, como é que você levar recurso para uma estrada que não é federal? Então, lá na LDO, isso citando um exemplo, logo no início dela, ela permite que recurso federal, com em muitos poucos casos, esse recurso federal poderá ser usado, por exemplo, para uma estrada vicinal que faz a ligação entre rodovias federais. Então, nesse caso, caberia sim a aplicação de recurso federal. Isso é um exemplo de regra de elaboração que foi discutida no âmbito da LDO e aí o parlamento pôde participar. Então, a LDO tem esse papel, elaboração da lei orçamentária. Outro item, disporá sobre a legislação, as alterações da legislação tributária. Adiantando aqui também uma discussão. Olha, aqui não significa que aumento de tributo ou criação de novo tributo depende do orçamento. Nós sabemos que não existe esse princípio no Brasil de que é preciso autorizar no orçamento a cobrança de tributo. O tributo ele pode surgir durante o ano, criado por lei durante o ano e assim ser incorporado, recolhido e considerado lá no orçamento, mesmo ele não tendo sido previsto. Por isso que é previsão de receita e fixação de despesa. Então aqui é mais uma formalidade aqui, antevendo aqui uma discussão sobre as alterações na legislação tributária. E o último item também vai nessa linha, que é sobre as agências financeiras oficiais de fomento, é a aplicação, não é isso? Política de aplicação. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, denominadas aí no nosso meio de concurso aí, AFOF, né? As AFOFs. Essas AFOFs, a gente vai ver mais no próximo slide, também uma política criada meio que na reta final, na leitura que a gente faz, nas discussões sobre as regras do orçamento que ocorreram lá na Constituinte de 88, foi um item incluído ali na reta final, que também não tem ainda, nesses mais de 30 anos, não tem ainda uma finalidade, uma concretude muito visível assim de alteração dessas regras. Vamos ver aqui no próximo slide. Eu queria anotar o seguinte, em 2011, eu escrevi um artigo sobre o anexo de metas e prioridades da LDO. Porque o que ocorreu? O anexo era enviado para o parlamento, né, quando o executivo elabora o projeto de lei de diretriz orçamentária, elabora o PLDO e envia ao Congresso Nacional. Chegava no Congresso, já com muitas prioridades, o Congresso ainda aumentava essas prioridades e muito. Então o anexo ficava gigantesco. E lá na primeira LDO, né, que foi relatoria do senador José Serra, em seus artigos, que o José Serra tem um livro que ele fez uma consolidação dos artigos que ele escreveu na época, ele dizia que na primeira LDO que ele foi relator, essa LDO tinha ali cerca de 50 e poucos artigos, e hoje a LDO praticamente triplicou esse número de artigos, ficou gigantesca. Então lá atrás, nessa LDO, já se dizia que se você elencar muitas prioridades, né, esse programa, essa ação tal, essa construção dessa estrada, a construção dessa escola, o item tal, se você tem muitas prioridades, você não tem prioridade nenhuma, não é mesmo? Se você tem várias prioridades, você não tem prioridade. A prioridade tem que ser só aquele núcleo central que realmente vai exigir um esforço e uma dedicação maior de toda a administração pública. E não era isso que já estava acontecendo na primeira LDO, e não era isso, e foi justamente o que não ocorreu nas LDO seguintes. Então, em 2011, o Executivo, já cansado de ver um anexo de prioridade muito extenso, resolveu o seguinte: não vou mais mandar esse anexo de prioridade, anexo de prioridades, não envio mais. A prioridade eu vou colocar no texto da LDO, e a prioridade é o programa tal e o programa tal. Acho que era o programa Brasil Sem Miséria e Minha Casa Minha Vida, não estou lembrando se o segundo era esse. Esses dois programas e pronto, acabou. O Legislativo não aceitou. Resolveu fazer o anexo de prioridades, elencando ali as políticas que ele entendia corretas, né? Então eu acredito o seguinte, o artigo que eu escrevi em 2011 é justamente criticando essa atitude de eliminar o anexo, porque a gente precisava aperfeiçoar, criar uma metodologia
mais eficaz, mais objetiva para a elaboração do anexo. Agora, eliminar o anexo completamente talvez não fosse a melhor solução. Por isso que eu escrevi lá em 2011 o artigo, está nesse link aí até, que eu coloquei no slide, na revista do TCU, que eu disse que lá você elimina o problema, mas não resolve as causas, né? As causas desse problema eram um anexo ainda sem um regramento ideal e sem uma conscientização tanto das autoridades do Executivo quanto do Legislativo, que não sabiam, que não chegavam a um ponto comum do que era prioridade, tornando tudo prioridade ao mesmo tempo. E isso não foi resolvido, voltou o anexo, e se for ver hoje, o anexo ainda continua muito extenso. Vamos partir para frente? Então o anexo existe, as prioridades são elencadas, mas ainda são relativizadas, né? Na verdade, aquilo que é elencado acaba não sendo executado. Essas políticas das agências também seguem um pouco essa linha. São as diretrizes gerais e algumas prioridades, pois as atividades das agências impactam no desenvolvimento regional e nacional. Mas o que são essas agências? Eu trouxe aqui os exemplos: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, o BNDES, a FINEP, Banco da Amazônia. No final, essa regra entrou na LDO, como eu disse, na parte final ali, já estava na comissão de sistematização da Constituição, e incluíram essa regra, foi para o plenário, aprovou, mas ela não tem uma concretude, uma realização da maneira, acho que se esperava. Ainda não chegou nesse ponto ainda, falta ainda algum amadurecimento, porque acaba focalizando aqui só em diretrizes gerais, em regras de abertura de um financiamento. Não é o que se pensava de uma política de aplicação, uma política maior, envolvendo aí diretrizes e algo mais a longo prazo. Fica mais naquilo, o banco vai fornecer sim, essas agências vai fornecer sim uma linha aqui de crédito especial para tal finalidade, agrícola ou outra área determinada ali na LDO, sem grandes impactos aí no desenvolvimento regional e nacional como se esperava, ok? Está lá na LDO, ela tem que tratar e vem tratando, né? Limites. A Constituição estabeleceu ainda que as regras e limites estabelecidos na LDO são aplicáveis também. Eu gosto de repetir essas referências à LDO que estão espalhadas na Constituição, porque geralmente focamos o estudo no artigo 65 e esquecemos que em outros artigos da Constituição ela também faz referência à LDO. Então, inclusive mostrando que a LDO é um elemento importante no sistema de planejamento, porque ela não é imposta só ao Executivo. Então, olha só, o Judiciário, na sua elaboração do seu orçamento, tem que atender os limites da LDO, e na execução também, né? O Ministério Público, no artigo 167 também, a Defensoria, artigo 134, Defensoria Pública Federal, e os parâmetros são aplicáveis também à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. E aqui é mais um exemplo disso que eu estou falando. Lá para frente da Constituição, lá no artigo 195, vai estar lá o seguinte, acompanha aqui no nosso esquema. Mais para frente, lá na Constituição vai estar da seguinte forma: o orçamento da Seguridade, se quiser anotar aí no artigo lá 195, acho que é o parágrafo 2º, o orçamento da Seguridade, ele vai considerar os órgãos da Seguridade. Quando a gente fala Seguridade é o PAS, então os órgãos da Previdência, Assistência e Saúde, ele tem que ser elaborado de que forma? Elaborado de forma integrada. Cai dessa forma, cai desse jeito na sua prova, hein? Atenção aqui para a prova, hein? Elaborado de forma integrada, só que a gestão é individualizada de cada uma dessas áreas: Previdência, Assistência Social e Saúde. Lembrando que a Previdência é para os empregados, seus dependentes, né, de forma empregados e dependentes, contributiva aqui, né? A assistência já não tem essa, não é voltada apenas para um empregado ou outro, não, a assistência é para todos, como a saúde também é um dever do Estado. Então aqui não precisa ter a contribuição, já a Previdência tem. Essas três áreas que chamamos de PAS, da Seguridade Social, o seu orçamento é elaborado de forma integrada, atendendo às metas e prioridades da LDO, está lá no artigo 95. Mas a gestão é individualizada de cada área. Então separamos na hora da gestão
cada uma das áreas. E na sua prova, cai lá orçamento público. Ou o edital define lá os artigos, dizendo, ó, vai cair o artigo 65A 169 ou 167, dependendo da prova. Mas se ele colocar só orçamento público e colocar a Constituição Federal, ele pode ir lá na frente, no artigo 95, e testar você com relação à elaboração do orçamento da Seguridade, elaborado de forma integrada, com a gestão individualizada. Não se esqueça disso. É uma leitura da Constituição mais sistematizada, trazendo elementos que estão lá na frente, que também faz referência aqui à LDO. Mais um item. Agora, uma novidade. Vou deixar aí para você dar uma lida. Ó. Leia comigo aí. Emenda Constitucional número 100. Professor, mas ela é nova? É nova. 2019. Mas esse parágrafo 14º não era outro? Era. A emenda constitucional anterior, a de 86, de 2015, das emendas individuais dos parlamentares, já tinha criado esse parágrafo 14º. E lá trouxe uma lista de datas, que é um cronograma, para se tentar sanar qualquer problema com relação à emenda, porque o parlamentar apresentou a emenda, depois surge um problema de ordem legal ou técnica, né? Aquele empreendimento não vai poder ser feito em razão de uma ausência de licença ou do espaço do terreno que não existe, que não foi possível a liberação do terreno. O que acontece? A emenda tem que voltar, o recurso tem que voltar, tem que ser feito um remanejamento, então tinha que ter um cronograma para isso, senão passava o ano, o tempo é muito curto do ano para se resolver, então definiu o quê? Um cronograma. Agora, com a emenda 100, que é a emenda de bancada, não é a bancada partidária, é a bancada, bancada estadual, são as 27 bancadas de cada estado. Essa emenda 100 diz o seguinte, não, esse cronograma não precisa estar na Constituição. Fizeram, de 2015 até agora, 2019, tiveram experiência com as emendas individuais e perceberam que o cronograma é possível que ele seja ajustado onde? Lá na LDO. É o ideal, né? Então agora, ó, então veja, esse cronograma que estava na Constituição passou para mais uma missão da nossa LDO. Por isso que eu trouxe aqui nessa nossa videoaula sobre a LDO. Cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos. Pode ser que não existam impedimentos. Das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes pelos órgãos que, no que tange as emendas, tanto as emendas individuais, como eu disse, elas já existiam, inclusive o cronograma estava definido na Constituição, passou agora o cronograma a ser um elemento da LDO. Então, emendas individuais e emendas de bancada, a emenda de bancada com a emenda 100, de execução obrigatória, porque na mídia aí você vai ver que essa execução obrigatória ficou sendo conhecida como impositiva. Ela é obrigatória, mas pode ocorrer algum impedimento. E esse cronograma está no artigo 165, parágrafo 14º, ok? Isso aqui eu queria chamar a atenção porque é novidade. Quando é novidade, as bancas gostam de formular uma questão nova sobre aquilo. E a emenda 102? Emenda Constitucional 102 trouxe outra novidade. Artigo 65, parágrafo 12. Integrará a LDO para o exercício a que se refere e pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, um anexo. Então veja, a LDO tem um novo, então guarde aí, hein, para sua prova, hein? Tem um novo anexo. Isso criado pela emenda Constitucional 102. Qual é esse anexo? Anexo com previsão de agregados fiscais. Os agregados, as variáveis do PIB, resultados, os agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na LOA para a continuidade daqueles em andamento. Então, os agregados, esse anexo vai ter agregados fiscais e uma proporção de recursos para quê? Para aquelas obras, aqueles empreendimentos. Você já não ouviu falar das obras paradas? O Brasil tem milhares
de empreendimentos e obras parados, abandonados, que consome muito recurso para aquela manutenção, para manter aquilo que já foi feito até agora, que certamente vai ter que ter novos aportes, porque aquilo ficou desatualizado, aquele equipamento não é mais possível, não tem mais garantia. Então, a ideia aqui é criar de alguma forma uma metodologia que impeça o abandono desses empreendimentos que já iniciaram. Então veja, ó, olha aqui, ó, proporção de recursos para investimento na LOA para dar continuidade, né, para que aquilo não fique abandonado, não fique parado. É um combate aí ao descaso, ao abandono. Interessante, criado aí pela emenda constitucional número 102, um novo anexo da LDO. E LRF, aqui já é tradicional. Aqui já é o que a gente vê nas provas, quando cobra orçamento e lei de responsabilidade fiscal, o que a lei de responsabilidade fiscal trouxe para a LDO, que a Constituição não trouxe. Então a LRF veio trazer alguns comandos novos. Eu listei eles aqui. Primeiro é o princípio do equilíbrio. Tem que ter equilíbrio entre receita e despesa. Nós vamos ter uma aula só sobre os princípios. Um deles está aqui, princípio do equilíbrio, definido aí pela LRF. Então não foi a Constituição, apesar da Constituição trazer lá a regra de ouro, que é um reforço, uma premissa com relação ao equilíbrio, mas o equilíbrio expressamente veio na lei de responsabilidade fiscal. Também tem lá, a LDO vai ter que cuidar dos critérios de forma de limitação de empenho, deixando claro como que, prevendo ali que a receita não vai ser suficiente para cobrir as despesas, então a LDO já tem que fazer essa previsão de como vai fazer o critério e a forma de limitar esses empenhos. O próximo é os resultados, não é isso? Olha lá. Normas de controle de custo e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Demais condições, exigências para transferências de recursos a entidades públicas e entidades privadas. A Lei 4.320 também traz alguns comandos e a Lei de Responsabilidade Fiscal também, mas a LDO sempre vai trazer lá no âmbito do Congresso essa discussão de quais são as regras para transferir determinado recurso para uma entidade privada ou para uma entidade pública. E são várias exigências e mesmo assim ainda a gente sabe que é uma dificuldade e talvez até teríamos aí que simplificar um pouco essa transferência, mas se você vai simplificar, pode ser que você tenha que abrir mão de alguns controles. Então tem que achar o meio termo entre permitir que esse recurso chegue em alguma entidade que realmente vai prestar um serviço interessante e importante que o Estado não possa fazer, mas também não pode deixar que esse recurso de alguma forma seja desviado e prejudique, aquela entidade não tenha condição de prestá-lo, e mesmo assim teve acesso ao recurso e depois vai ter dificuldade para prestar as contas sobre o recurso recebido, ok? Então essas regras estão lá, as regras têm que ser tratadas na LDO. E os nossos anexos, né? A gente acabou de falar que a emenda constitucional 102 trouxe um anexo novo. Esses são os anexos que já conhecemos. Se você ainda não tinha conhecimento, são 3 anexos. Não foi a Constituição, guarde bem, não foi a Constituição Federal que criou os anexos. Esses anexos foi uma determinação da lei da LRF e eles fazem parte, então, da LDO. 3 anexos, vamos guardar aqui, ó. Vamos começar pelo último. O anexo específico da União, somente a União elabora esse anexo. Então, Estado e município não vão elaborar o anexo tratando da política monetária, porque é uma política que cabe a quem? A União. Política creditícia e política cambial. Eu guardava assim, ó, monetária, creditícia e cambial. Os parâmetros de projeções para os principais agregados e variáveis e ainda metas de inflação para o exercício subsequente, para o próximo exercício. Então, o MCC, para a política monetária, creditícia e cambial, e as metas de inflação para o próximo exercício. Esse anexo é somente da União. Vamos olhar os outros dois, começando da direita para a esquerda, então. Ó. O anexo de riscos fiscais, artigo 4º, parágrafo 3º da LRF, com avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas e a elaboração do orçamento. A gente já vai ver no slide seguinte o que seria a classificação desses riscos, riscos gerais
e riscos específicos, capazes aí de afetar negativamente as contas públicas. E o anexo de metas fiscais, metas anuais e valores correntes e constantes relativos a várias variáveis e agregados. Vamos lá? Anexo, agora começando pelo primeiro, o anexo de metas fiscais. Lembra que ele era um correspondente lá do PPA que tinha um anexo de política fiscal? Não existe mais esse anexo, né? Nunca existiu, foi vetado. Mas o anexo de metas fiscais, ele consta então da LDO e ele foi baseado no quê? Olha aqui comigo. Baseado lá no Fiscal Responsibility Act de 1994 da Nova Zelândia, tomado como exemplo de lá, assim como do Manual de Transparência do Fundo Monetário Internacional. Busca apresentar uma política para um período de 3 anos. Então, assim, a LDO passou a ter essa visão plurianual. Não é isso? Uma visão que não se baseia apenas para o ano de elaboração da LOA e de execução, mas exercícios para frente, dando que é uma ideia de previsibilidade, de planejamento. E o anexo ele tem vários demonstrativos. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais com a metodologia, isso fixado nos 3 anos, nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem é o quê? Receitas, e a aplicação dessas despesas, com alienação de ativos. Então aqui a preocupação que da descapitalização, não é isso? Então havia um ativo, um prédio, por exemplo, um apartamento funcional dentro do balanço da União, e ela se desfez desse ativo, esse recurso, para onde está indo? Está sendo aplicado onde? Não pode se aplicar em despesas correntes, tem apenas uma exceção lá na LRF. Aqui, só para a gente saber, foi uma exigência, então, a criação desse demonstrativo. Mostra para mim, se você está desfazendo desse ativo, eu quero saber para onde está sendo aplicado o recurso, de forma clara e transparente. Avaliação também, no anexo de meta fiscal, avaliação também dos fundos e dos regimes aqui, o RGPS, Previdência própria e regime geral, e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. E demais fundos públicos. Demonstrativo das renúncias de receitas, também tem que estar lá no anexo de metas fiscais. Antes de ir para o anexo de riscos fiscais, então essa demonstrativa, essas variáveis, permite o monitoramento da política fiscal, né? Você consegue visualizar o andamento e o rumo da política fiscal e até anteceder a intervenção com relação a política ali de você fazer ou não o contingenciamento, né? E você vai ter isso o quê? Visualizando nas variáveis, nos agregados, nesses demonstrativos que traz o anexo de metas fiscais. E o anexo de risco é o próximo. Contém a avaliação dos passivos e outros riscos capazes de afetar negativamente as contas públicas. E você vai poder também ter uma previsibilidade, né, com relação aos riscos. Agora, não pode confundir, e isso o manual de demonstrativo fiscal lá do Ministério da Economia, que é viabilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o manual já diz que esses riscos não podem ser aqueles riscos repetitivos. Então, se você tem algo, por exemplo, o combate à dengue, que você tem a previsão e uma sazonalidade, você sabe como ocorre e as regiões que têm essa incidência, isso não é um risco, isso aí é previsível, é possível incluir dentro da política de combate e evitar um problema que surge sem a previsão adequada, sem você ter antecedido aquela política prevendo recurso para combater a dengue. Não, todo ano ocorre enchente nesse período. Então, já no orçamento, vamos prever um recurso para enfrentar esse momento de crise das enchentes. É um outro exemplo. Ou a falta de água, também tem essa falta de chuva, então tem essa previsibilidade. Então, o manual já corta dizendo, esses riscos, esses eventos repetitivos não são considerados riscos. Os riscos são gerais e específicos. Aí ele diz, os gerais têm a ver com a vulnerabilidade fiscal, um problema com relação ao crescimento do PIB, ou a taxa de juros, de câmbio, a inflação que se moveu de forma que não estava
previsto, até um movimento da política, um acontecimento na política que influenciou essas variáveis, então um risco geral. E o específico já tem a ver o quê? Com os riscos associados aos ativos e se relaciona a eventos que ocorrem de maneira irregular. Vamos ver aqui, ó, no quadrinho, quais são esses riscos específicos? Uma demanda judicial. Então a União tinha uma demanda muito grande, né, de valor, por exemplo, os servidores de uma certa categoria entraram no judiciário e está em momentos finais ali do processo e o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu decisão favorável ao servidor. Então havia esse risco e tem que ser previsto lá no anexo de riscos fiscais. Ó, essa demanda pode ser que a União venha a perder e tem que retirar o recurso do montante de valor de tanto para poder pagar aquela categoria que entrou no Poder Judiciário, ok? Então esses são os riscos específicos, demandas, problemas com fundo garantidor, garantias, dívidas, haveres, algum problema com concessão que não alcançou o que se pretendia, empresas estatais que por algum motivo exigiram aportes maiores do que que vinha tendo costumeiramente. Então, esses são os riscos específicos. E os gerais têm a ver com as variáveis macrofiscais, PIB, inflação, juros, câmbio, preços de commodities e a própria massa salarial. O anexo específico nós já falamos. Trata da política monetária, creditícia e cambial. O município não vai fazer, o Estado não vai ter esse anexo. Agora, os outros dois anexos, esses entes têm que elaborar. Só esse aqui que é específico da União. E a gente parte para as questões de prova. Olha só, sobre as leis orçamentárias, a LDO, ela tem transversalidade e vai além do aspecto orçamentário, porque tem projeção futura e entre ciclos de governo, diferentemente da LOA. Não é isso? A gente falou que o anexo lá ele tem previsibilidade para 3 anos, tem que considerar exercícios, alguns demonstrativos, né? Tem que considerar também exercícios anteriores. Então, isso aqui que ele está falando que é a transversalidade nesse planejamento. Correta. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, correto? Até aqui está correto. Excluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. É isso? Exclui? Inclui. Veja como a banca faz para te cobrar, hein? A gente estuda, você entende todo o sistema e a banca troca incluir, colocando excluir. Tem que ficar ligado na hora da prova, não é só saber. Tem que treinar, fazer as provas, não é isso? Aqui, ó, excluir. Está errado. Mais uma. A respeito do processo de planejamento orçamentário, a lei que estatui norma de direito financeiro para elaboração orçamentária dispensará o anexo de riscos fiscais. Então, aquele anexo que nós acabamos de falar, ele é dispensado em algum momento? Né? Em que serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas? O conceito é esse. Informando as providências a serem tomadas. Caso se concretizem, uma vez que esse anexo será parte integrante da prestação de contas da transparência. Olha só, bonita a frase final, mas não tem nada a ver. O anexo é publicado, tem seu período e não é dispensado. E não vai ser entregue aqui na prestação de contas. Então está errado.